Vamos começar fazendo o nosso sagu com vinho tinto. A gente já tem aqui o nosso sagu hidratado. A gente coloca o sagu em água fria por no mínimo 1 hora. Para quem não sabe o que é sagu, a gente tem a mandioca, a gente tira as cascas da mandioca, depois lava ela, processa ela, triturando ela toda e depois coloca numa peneira para extrair o líquido. Extraindo o líquido vão ficar essas pérolas, a gente chama de fécula de mandioca, tá? Então a gente começa o nosso processo agora. A gente já tem nosso sagu hidratado e primeiramente a gente vai ferver água, vinho tinto, açúcar e as especiarias que a gente coloca num sagu tradicional. Cravo da Índia e canela em bastão. Então eu adiciono a água na nossa panela. Depois eu coloco o açúcar. Lembrando que eu não canso de falar em todos os processos que eu sempre faço com água e açúcar. Primeiro sempre a água, depois o açúcar. Por quê? Porque a gente não precisa mexer daí. E não vai cristalizar o nosso açúcar no fundo da panela nem queimar. Adiciono o nosso vinho tinto. Lembrando sempre que a gente vai comer esse vinho tinto. Então, como a gente vai comer, é sempre importante a gente colocar um vinho de qualidade, como se a gente fosse beber ele. A gente pode até fazer o sagu e acabar tomando com esse vinho tinto mesmo que sobra na garrafa. Então a gente vai aguardando aqui para levantar a fervura. Eu gosto também de esperar levantar a fervura para adicionar as especiarias. Eu adiciono as especiarias e vou juntar o nosso sagu já hidratado. Lembrando que essa água também que a gente hidratou o sagu, ela faz parte da receita. Então agora a gente passa para o cozimento do nosso sagu até a textura que a gente quiser dar para ele. O pessoal pode perguntar, quanto tempo para cozinhar? Não sei, depende, cada um tem o seu tempo, cada um cozinha ele até a textura que quer dar para ele. Tem gente que gosta dele mais durinho, tem gente que gosta dele mais com a goma soltando. Eu gosto com a goma soltando. Eu lembro da minha infância que minha mãe fazia assim. E lembro que lá no sul a gente acaba hidratando bem ele e cozinhando até a goma soltar. Aquela coisa que gruda na boca. E então, a gente sempre comia em churrascaria, galeteria e em casa mesmo, por ser uma sobremesa muito fácil, a gente comia depois de fazer churrasco. É sobremesa que toda criança gosta e até a pessoa mais idosa também gosta dela. A gente pode ver que já começou a soltar um pouco de goma na hora que começa a ferver. E lembrando, eu estou cozinhando agora em fogo alto, a indução está na potência máxima. Se eu ficar aqui em cima mexendo, eu posso continuar cozinhando com a potência máxima, mas se eu sair para fazer outra preparação, alguma outra coisa, eu posso baixar minha potência e deixar ele cozinhar lentamente para não grudar e queimar no fundo. Senão elas vão todas as bolinhas grudar no fundo e criar uma crosta. Então, como eu estou aqui em cima mexendo, eu prefiro deixar na potência máxima e acelerar o meu processo. Já está levantando aquele cheiro gostoso de vinho tinto, que faz a gente lembrar de Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha, região produtora de vinhos. E a gente vai dando ponto no nosso sagu. Eu já tenho o sagu pronto, que eu fiz anteriormente, eu fiz ontem. Tá? Então vou mostrar para vocês. Então pessoal, esse é o sagu que eu já preparei ontem e que eu deixei cozinhando por mais ou menos 20 minutos, tá? Então eu baixei a potência da indução e deixei ele cozinhar lentamente. A gente pode ver como ele ficou aqui, ó. As bolinhas cresceram bastante e soltou toda aquela goma dele. Virou quase uma gelatina, a gente poderia dizer que tem uma gelatina, tá? O que eu posso fazer
é deixar aqui cozinhando em fogo baixo, mas para a gente passar a outra preparação, eu vou retirar. Então vamos passar a nossa segunda preparação, que é o panna cotta de limão. Eu já tenho, primeira coisa, aquela que eu sempre falo, toda receita que vai gelatina, eu costumo usar gelatina em folhas. Por que eu uso gelatina em folhas? Porque cada gelatina em folha pesa 2 gramas. Então eu tenho uma precisão maior usando gelatina em folha. Se eu for usar gelatina em pó, essas 2 gramas na balança pode virar 2,8, pode virar 1,6, 1,8, dando uma diferença de textura na minha panna cotta. Então eu já hidratei minha gelatina em água e gelo, como sempre. E aqui eu tenho os outros ingredientes. Eu tenho creme de leite fresco, raspa de limão siciliano. Não tendo raspa de limão siciliano, eu também posso usar a raspa de limão Tahiti. Eu gosto um pouquinho mais da raspa de limão siciliano, pela acidez ser um pouquinho mais leve nela. Então, creme de leite. E uma vez que levantou fervura, aí eu adiciono minhas raspas de limão. Nosso creme de leite levantando fervura, eu vou adicionar as raspas de limão siciliano para perfumar o nosso creme de leite. E o processo é o seguinte, pessoal. A gente passa um plástico filme bem em contato com o creme de leite e deixa infusionando por 30 minutos. O que acontece? Muita gente bota o plástico filme em cima da panela, aqui pela borda. Isso deixa com que tenha um pouco menos de perfume no creme de leite. Eu aprendi na escola na França que a gente, quando o francês pede para infusionar um creme de leite, a gente passa exatamente lá no creme de leite e deixa infusionando. Então a gente vai passar para a segunda etapa da realização da panna cotta de limão. Depois de 30 minutos do creme infusionando com as raspas de limão siciliano, eu vou peneirar em outra panela o nosso creme de leite. E vou colocar para levantar a fervura de novo o creme de leite. Vou adicionar o nosso açúcar. Lembrando, já tenho o creme de leite na panela, não preciso misturar. E aqui a gelatina em folhas, previamente hidratada em água e gelo. Então, o que eu gosto dessa receita e que eu acho importante é a quantidade de gelatina que a gente usa no creme panna cotta. Isso reflete, dá o resultado na textura do creme panna cotta. Muita gelatina vai virar uma panna cotta muito dura e menos gelatina, ou a gelatina na quantidade certa, deixa a textura do nosso creme panna cotta mais molinho. E eu acho que o mais importante é a gente ter uma boa receita de panna cotta e pesar bem a quantidade de gelatina que a gente vai usar. Então aqui já aqueceu, quase levantando fervura. Eu vou pegar minhas folhas de gelatina, vou retirar o excesso de água delas. Lembro a vocês, pessoal, que todas as receitas vão estar no QR Code, a gente coloca no QR Code. E adicionei no creme de leite. Então aqui eu tenho a base do meu creme panna cotta para gelificar na geladeira. Tá? Eu já fiz previamente ele. Eu tenho ele aqui. Eu fiz ele ontem. Deixei descansar na geladeira de ontem para hoje, mas normalmente em 2 horas ele já está na textura certa e resfriado. Se você quiser acelerar o processo, você pode muito bem botar esse creme em um bowl, sobre um bowl com água e gelo, que ele vai dar o choque térmico, vai resfriar mais rapidamente e você pode colocar no seu prato, na sua taça, copo ou no nosso bowlzinho de cerâmica
para gelificar na geladeira. Então agora eu vou fazer a nossa primeira sobremesa doce creme, creme panna cotta de limão e sagu com vinho tinto. Na verdade eu nunca fiz essa sobremesa. Quando eu comecei a pensar em fazer o sagu no programa, eu pensava em fazer o clássico, mas eu acho que com a acidez do limão pode ficar bem legal. Lembrando que o clássico do sagu é o nosso sagu cozido com um cremezinho de baunilha, um creme inglês de baunilha.